hoje tem história, tem vida, tem biografia, tem história para contar. Quem está aqui com a gente, eu vou apresentar já, tem muito a nos dizer, tem muito a nos ensinar. Bom, eu vou te apresentar. Você está me ouvindo bem? Muito bem. Eu acho que o seu som está meio baixo. Ah, não, peraí, é o meu. Eu te ouço bem. Perfeito, agora era o meu mesmo que estava baixo. Gente, vou apresentar a nossa convidada com uma história, como sempre faço por aqui. Ao dizer a enfermeira que ficou, quem conhece as grandes histórias de missionárias e missionários brasileiros sabe de quem a gente está falando. Quando ela decide ficar, sabia que os tempos que vinham seriam sombrios. E ficou por 17 anos. 17 anos. Estava no meio de uma guerra civil em Angola que, entre idas e vindas, durou 41 anos. A cidade de Huambo foi o lugar em que ela ficou completamente devastado pelo conflito armado. Com olhar e voz assertivos, ela sobreviveu. Mesmo quando estava no meio da mata, junto com as famílias atingidas pela guerra, conseguiu manter a firmeza e manter a fé. A missionária, escritora, professora, Ana Alzira Nascimento é a nossa entrevistada dessa noite. Ela formou, além de tudo, formou muitas Ana Alziras em Angola. Seja na frente educacional, seja na frente social, seja na frente missionária. Anos de sofrimento, muito antes de conhecer o país africano, lhe deram camadas de resiliência, sabendo esperar, que lhe ensinaram a saber esperar, a orar, a resistir e a amar. Queridíssima Ana Alzira, você tem uma história, como eu estava dizendo aqui, você tem uma história incrível, a qual, inclusive, eu fiz questão de citar no meu livro Fé Cidadã. Você é uma das pessoas que, como cristãs, você é uma cristã que foi citada no meu livro como uma grande referência brasileira de testemunho cristão na nossa pátria. Eu sei que você também não tem participado de lives, o que me faz ter uma gratidão ainda maior pelo seu gesto de aceitar conversar com a gente aqui hoje à noite. E eu sei que a gente vai ter um tempo de muita inspiração. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, eu agradeço também. É muito bom poder bater papo, falar um pouco, trocar ideias, né, sobre nossas vidas e fazer reflexões, avaliações. Eu quero começar, Alzira, falando sobre o tema da nossa live. O tema da nossa live é a dor do isolamento, a dor do isolamento. Você sabe muito bem o que é esse sentimento. E aí, guardando as devidas proporções, você sabe o que é ter que se manter isolada, muitas vezes escondida, sem saber como é que vai ser o dia seguinte. Então, sem saber se sobreviveria ou se não sobreviveria. O que essa experiência tem contribuído para você viver esse momento da pandemia? Como é que tudo que você enfrentou, que eu já citei algumas coisas aqui na abertura, em alguma medida pode ajudar as pessoas que estão com a gente nessa noite? A situação de guerra e a situação que vivemos são similares, tem muitas aproximações, muitas. E no começo nós ficamos assim aquela situação de total insegurança, o que vai acontecer, até quando vou ficar... E também no começo você fica em perplexidade, você fica assim, não acredito para onde eu vou, como é. E nesses 17 anos tiveram muitos momentos, mas quando eu fiquei debaixo de bombardeio aéreo mesmo, e tivemos que ficar isolados, a cidade foi ilhada, porque a guerrilha tomou nossa cidade. E a situação é muito parecida, porque o que eu ouço toda hora o pessoal assim, mas até quando? Em que dia? Quando vai acabar? Quando é que eu posso voltar à rua?
A pergunta que todos os meus amigos, todo mundo está fazendo é: mas quando eu posso voltar? Quando eu posso rever a pessoa querida? Quando posso abraçar? Quando vou poder ir num restaurante em paz? Quando eu posso ir numa balada? Quando eu posso ir num teatro? Todo mundo queria voltar àquele normal, né? E agora a gente já fala do novo normal, mas esse novo normal nós também não sabemos direito. Mas, enfim, então, a situação de isolamento é muito parecida, só que eu brinco muito e falo assim, ó, só que agora, fofos, tem internet em casa, né? Você pode ver um filminho, você pode... E nós não, nós ficamos em isolamento de abastecimento, que faltou alimentos, faltou tudo. O sentimento que vinha para mim, eu vejo muito nas pessoas hoje. Eu ficava assim, até que dia eu vou ficar aqui? E no começo, isso eu já contei na Embabe uma vez, no começo eu ficava assim, ai Senhor, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, até que dia, ai Senhor, e a minha oração era só de me guarda, me protege, me salva, me livra, era só verbos assim. E eu me lembro que depois de alguns dias de tantos desesperos e tal, eu mudei a minha chavinha, troquei o chip e falei, olha, eu não sei como que é isso aqui. E eu cansei, eu parei de perguntar para Deus, até que dia? E a partir dali eu comecei a interiorizar e saber que Ele estava ali comigo. Então, e aí uma lição que eu tiro do isolamento é que às vezes você está tão preocupado que dia que vai sair, que dia que vai acabar, e você quer que Deus te responda. E hoje eu agradeço a Ele que Ele não me disse que dia eu sairia, senão eu ficava louca. No primeiro dia de bombardeio aéreo, eu achei que amanhã vai acabar. Imagina, bombardeio aéreo, século... Não é possível, gente. Então, eu achei que era impossível passar um bombardeio aéreo. Não, amanhã... Aí, no outro dia, eu falei, não, amanhã vai acabar. Então, a lição que eu tiro é ainda bem que Deus não responde tudo que você quer, porque não sabemos até quando, então o conselho que sempre dou foi o que eu fiz. Viva o teu hoje intensamente. Não existe amanhã, existe só o hoje. As pessoas estão aí hoje. Vamos amar hoje, vamos abraçar hoje, vamos perdoar hoje. Não existe o amanhã ainda. E, então, assim, às vezes... Desculpa, eu engasguei. Então, muita gente fica assim, ou no passado, né? Quando eu tinha, quando eu era, quando eu fazia, quando... Ou só futuro. Então, tem muita gente que está vivendo em função do futuro. Quando a minha empresa voltar, quando eu encontrar aquela pessoa, quando acontecer isso, quando eu conseguir o visto, quando eu conseguir, e vai ter a prova do Enem, então está vivendo em função... Não, viva agora, por favor. E aí eu parei de ficar infeliz e parei de sofrer quando eu vivi intensamente aquele momento e passei a ver as pessoas que estavam comigo nos refúgios, parei de chorar, enxuguei a lágrima e fui socorrer o outro. Então, tantos feridos, aí comecei, vamos embora, né? E era uma loucura. Uhum. Tem uma frase sua que eu ouvi num documentário sobre a sua missão em Angola, que diz, se eu me lembro, é mais ou menos o seguinte: Deus, não me deixe fora do que o Senhor quer fazer no mundo. Uhum. E ela se tornou uma espécie de dilema da sua vida, né? Eu já vi seu testemunho, você também citando isso, né? E você, quando você decidiu ir para a África, você não tinha nenhum apoio, né? Seu desejo de servir o próximo em Angola foi negado por várias agências, né? Não teve apoio da sua igreja, enfim. Você era muito jovem, você estava noiva, você decide terminar um relacionamento e seguir seu propósito. Minha pergunta é, por que missionária? E, além disso, por que Angola? Eu tinha um desejo muito grande de servir o próximo. A minha vida, a minha infância, a adolescência foi muito triste, foi muito sofrida.
e sou uma sobrevivente de favela, de comunidade, uma família bem disfuncional. Então, ao entender o que Jesus tinha feito por mim na cruz, foi assim, tipo eu fiquei em choque, foi como se alguém me deu alta tensão. Eu falei, como assim? O que é isso? Eu não acredito que exista isso. Mas por que ninguém nunca me falou, né? E foi numa empresa, eu trabalhava lá e o meu chefe conversou comigo. E foi como que voltar a ver. Eu fiquei muito louca, falei, nossa, e eu queria, então, dividir essa alegria com outras pessoas. Eu nem sabia o que era missionário, pastor, líder religioso, sei lá. Eu falei, eu quero ser esse negócio aí. E aí depois me disseram que era missionário. Então foi. E aí eu tinha um grande desejo de servir. É uma série de situações que me fizeram entender que seria a África, porque alguém até me perguntou já, por que você trocou a dor do Brasil, a miséria do Brasil pela miséria da essa é a África? pergunta mais frequente. Eu falei, eu não troquei a miséria do Brasil pela miséria da África, né? A ida para lá foi uma coisa de obediência, foi uma experiência, é algo subjetivo, foi uma experiência com Deus e confirmações, e eu entendi que foi tão forte a experiência que eu terminei noivado, né? Então não é brincadeira, você se atirar em Cumbica, embarcar num avião, assim, é loucura, né? Mas eu tive essa certeza que a minha vocação era missionária. E aí foi-me embora, sem apoio. Depois de 5 anos lá, eu recebi apoio da igreja. A dificuldade financeira da sua família acabou obrigando a sua mãe a permitir que você e seus irmãos morassem provisoriamente, como você estava dizendo, né? Você teve muitas dificuldades na infância, na adolescência, e ela acabou permitindo que vocês morassem provisoriamente em diversos lares nesse período, né? O quanto essa instabilidade emocional na sua formação, nesse período da sua vida, que também fez com que você tivesse uma adolescência conturbada, o quanto que isso interferiu nas suas escolhas a partir do momento em que você relatou agora que você se converte? Eu acho que o sofrimento, a vida difícil, trabalhou muito meu caráter, minha formação. Eu acho que contribuiu muito para uma resiliência. Eu sou uma pessoa, chegou a ser teimosa, sou muito persistente, determinada. Várias vezes na guerra eu falei, não, eu vou embora, agora chega, agora chegamos no fundo do poço, eu vou me embora, isso aqui é loucura, é insano ficar aqui numa guerra civil assim. E eu, uma mulher frágil, magricela, hoje eu sou gorda, mas eu era magricela. E os cubanos, os médicos cubanos, os médicos soviéticos falavam, mas eu não entendo, o que você está fazendo aqui, uma mulher e tal. E eu não era feiona, era até razoável. Aí o pessoal... Mas era essa vida, a infância, a adolescência, fez da gente assim, eu aprendi a lutar por aquilo que eu quero, de ter foco, eu vou batalhar pelo meu sonho. E a minha mãe foi a grande inspiração, porque ela era uma lavadeira. E ela sempre dizia, minha filha, você estuda para você não ser uma lavadeira, né? Então aquilo marcou muito a gente. Eu dizia, eu vou estudar porque eu quero... Então foi com um sacrifício, né? Tanto é que no dia da minha banca, no doutorado, a emoção me traiu. Eu comecei a chorar, algo que não se faz numa banca, né? Eu imagino. Eu imagino. Qual que era o sentimento naquele dia da banca? Não, é quando o Jung falou, pode começar, eu me lembrei dela, eu falei, falta alguém aqui. Quando, em questão de segundos, me deu algo assim, eu comecei a chorar, falei, desculpem, é que tem uma lavadeira que deveria estar aqui hoje, e Uau. não está. Né? Uau. E era minha mãe, né, para assistir. Uhum. Então, vale a pena nossos sonhos, o sofrimento, eu acho que ele foge, ele fortalece, sabe?
Às vezes eu brinco com os jovens, alguns amigos, eu falo, sabe, eu não estou dando uma de poliana para você não, mas sabe, cada coisa que você supera vai fazendo uma casquinha ali. Então, quando vem uma maior, a casca aumenta. Então, daqui a pouco você vê assim que você está... Não é que você fica insensível, mas você vai conseguindo uma blindagem que você consegue conviver melhor com aquelas coisas. Eu, lógico, no meio da dor, eu não ficava lá, ai, aleluia, Jesus, as bombas. Eu chorava, eu sou medrosa, eu chorava muito, eu tinha medo, mas eu tinha certeza, isso foi bacana, de lembrar que Deus estava ali comigo, né? E tem uma coisa interessante na sua caminhada e nos anos que você ficou lá em Angola. Porque você estava trabalhando como missionária, como enfermeira, né? E você foi aceita pelo governo comunista que não via o trabalho de qualquer missionário, de nenhum missionário com bons olhos. Como é que foi essa relação? Não tinha, né? Na minha cidade, porque eram raros os missionários lá. Eu estava na segunda cidade, 800 quilômetros da capital. Então, eu estava no epicentro do conflito armado. Tanto é que, na pior situação, quando ocuparam a minha cidade, a guerrilha tomou, a embaixada brasileira tinha avisado pelo rádio: brasileiros, por favor. Eu falei, ai, fofo, como é que eu vou sair daqui, né? Então, aí fiquei lá, mas tá fácil, facinho, facinho. Perdão, aí até esqueci a pergunta, porque não, eu estava te falando como é que foi essa relação, né? Porque tá. havia Então, aí, a guerrilha, quer dizer, um regime comunista que não via os missionários com bons olhos. Então eu chego assim para fazer um trabalho missionário. Eu era bem assim quadradinha. Eu cheguei num paradigma que eu vou lá para ganhar almas, porque não sei o quê. E eu tinha esse paradigma bem gerencial de quantas almas eu vou levar para o céu. E ali Deus foi mudando minha cabeça. Aqui nem se falava de missão integral no Brasil. E eu chegando lá, vendo toda aquela desgraça, devastação, aquela miséria, e várias misérias da guerra, não é? E eu falei, o que é ser missionário? O que eu estou fazendo aqui? E nesses questionamentos, em questão de dias, eles souberam, assim, tipo, ó, tem uma louca aí, uma branca aí, uma brasileira, que chegou e é enfermeira. Aí o governo falou, sério? E o meu chefe estava chegando da França, estudou na França e veio para montar a Secretaria de Saúde Pública. E, então eles mandam me chamar e ele que me entrevistou, falou, você toparia ser da minha equipe e trabalhar aqui comigo? Eu assim, sem, sabe, em questão, porque lá você vive situações, quando você vive no limite, não dá para falar, um momento, eu vou fazer campanha de oração, vou no monte, vou jejuar e depois eu te respondo. Ali é Deus, o que eu faço agora? É igual quando estava caindo uma bomba, não dava tempo. Gente, vamos fazer reunião de oração. Ali era tipo, Jesus, o que eu faço aqui, né? E ali foi assim, eu falei, eu quero, porque na hora eu senti uma paz no meu coração, eu vim aqui para servir, eu aceito. Então eu trabalhei com ele 5 anos, e com o governo, e durante 5 anos Deus usou o governo comunista para me sustentar. Então eu era mantida, aí ganhei um apartamento chiquérrimo, né? Eles tinham um prédio, que é uma cidade assim, construída pelos portugueses, muito bonita, né? Boas casas, prédios. E um prédio bem reabilitado, eles davam alguns apartamentos para os médicos. E me colocaram lá. Então eu tinha junto com os médicos um senhor apartamento, 3 dormitórios, então eu ficava assim, não acredito que eu estou aqui. E aí passei a viver muito bem, então eu dividia um tempo com a saúde do governo, um tempo ajudando a igreja. Uma pergunta que eu acho que você já deve ter respondido umas centenas de vezes, né? Mas que não dá para a gente deixar de fazer por aqui. Por que quando eclodiu a guerra em Angola, você quis ficar? Você decidiu permanecer? E como foi? Como é que foi a experiência de atuar ali ao lado dos guerrilheiros? Durante esses anos, às vezes até nisso eu sinto também que eu vivo um momento parecido com o Brasil, que eu vivi, né?
eu vivia nessa polarização também. Então, um regime comunista e na igreja, eu não vou generalizar, algumas pessoas torciam pela guerrilha, que era financiada pelos Estados Unidos. Então, as pessoas achavam que a gente estava nessa polarização, esquerda contra direita ou democracia contra comunista. Mas a coisa não era bem isso, né? Havia muita luta por poder mesmo, e as besteiras que um fez quando o outro... Eu fiquei no governo dos dois, os dois fizeram as mesmas besteiras, né? E aí, fuzilamentos, matanças, os dois fizeram. Então, o poder mexe muito com as pessoas, né? Mas nas duas vezes, e sempre, eu respeitava muito o outro. Sempre eu falava assim, Deus, me dá uma neutralidade tal para eu ter autoridade de falar da tua palavra para qualquer pessoa. Que um comunista me ouça, que o outro me ouça. Porque eu não quero ser aqui uma pessoa que o comunista vai dizer, você é religiosa? Ou o cristão dizer, olha, você está ajudando os comunistas. Então, todos sabiam que eu era da saúde, que eu colaboro, eu estou ali para servir a nação e sou uma profissional, sou uma técnica. Então, aí eu fui conquistando esse respeito. Então, até o René Padilha fala muito isso, que missão é quando você conquista o direito de ser ouvido. Eu conquistei, porque todo mundo fala, quem é essa louca aqui, meu Deus? Os cubanos, era incrível como muitos gostavam muito de mim, falavam, Ana, que lindo esse Jesus que você traz, porque eu estou aqui obrigado porque o Fidel me obriga, mas você veio, né, por amor. Então, eu sempre respeitei as pessoas. Foi por amor que você quis ficar? Você decidiu então, foi ficar? amor. E aí, quando chegou esse momento... Teve várias vezes que teve esses momentos aí. A guerra ficou forte em vários momentos. E no pior, um dos piores, que foi quando os guerrilheiros tomaram minha cidade, a ONU manda um avião lá buscar os estrangeiros. E foi, assim, a pior decisão, foi a pior, não, como é que eu falo? A decisão mais difícil da minha vida foi essa. O que vou fazer, né? E as minhas amigas, eu tinha muitas amigas freiras, e elas, eu fui falar com elas também, eu falei, e aí, o que vocês vão fazer? Ela falou, eu vou ficar aqui, por que eu vou? Então eu fiquei bem envergonhada, porque as freiras nunca saem nas guerras, elas ficam. Olha. Eu falei, olha só que vergonha, né? Os evangélicos, eu sou a primeira a querer fugir aí. E aí, aquilo mexeu muito comigo, e conversando com alguns amigos, pastores, e conversando com Deus. E Deus me deu uma resposta bem assim, tipo, sabe, assim, puff-te. Dei aquelas loucuras assim de abrir a Bíblia. E Deus falou muito comigo em Filipenses, né? Quando Paulo falou, eu não sei o que eu escolho. Se eu vou com Deus, que é muito bom, se eu fico aqui. Se ficar aqui, der fruto, então bora lá. E foi esse texto que mexeu muito comigo. Eu falei, não, eu tenho que ficar aqui. Meu dever. E foi maravilhoso. Eu morri de medo, sofri. Quando o avião foi, porque eu fui lá levar uma amiga estrangeira. Quando o avião sobe, você imagina a sensação? Eu o imagino. último voo. Aliás, tá eu indo... não consigo imaginar. Aí aquilo é coisa de filme. O avião está indo embora e você olha assim e fala, a tua última esperança. Meu Deus. Aí eu lembro que eu desabei. Mas, e eu falo muito isso para os jovens, isso é vocação. Você sofre, porque você é humano. Você chora, você tem medo. Mas eu tinha certeza que eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, vocação é você ter essa certeza. Eu estou fazendo uma boa decisão. Você acha que isso fortaleceu o seu propósito, Anazira? Você acha que essa situação, Muito. por exemplo, é uma situação, eu diria, uma situação limite entre tantas situações limites que você viveu? No meio de bombardeios, no meio, enfim, de uma série de conflitos e de tensões. Mas você acha que essa situação específica que você está citando, no momento em que o avião vai embora, você se percebe ali, você percebe a dimensão da tua decisão, da tua escolha, você acha que isso de alguma maneira fortaleceu o seu propósito? Muito. E ajudou a configurar muito o meu trabalho e me dar certezas que era isso que eu tinha que fazer.
Às vezes na vida a gente fica adiando decisões, a gente procrastina, ai, não vou terminar esse namoro, ai, não vou sair dessa empresa, ai. Mas você está infeliz, você não está sendo você, você não está fazendo o que Deus quer que você faça. Outro dia encontrei um amigo uma pessoa grande na denominação até, e falei, você está infeliz, você não está sendo o que Deus quer que você seja. Você está fora, enfim. E eu senti assim, era isso que eu tinha que fazer. E aquilo me deu uma alegria interior, que é o que o Ed fala, do contentamento. Não é, ai, que legal. Não é essa alegria de ficar dando risada, é um contentamento de realização, de fazer boa escolha, boa decisão. E aquilo também foi assim, um divisor de águas no meu trabalho. A partir dali, eu era a enfermeira que ficou, a partir dali explodiu 1000 projetos, aonde eu ia bater, Nações Unidas, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, todo quanto é lugar eu ia pedir ajuda, eu fazia projetos. Aí o pessoal, você é aquela enfermeira que ficou? Todo lugar. Olha isso, olha isso. Você falou um pouquinho do seu doutorado, né? Entre a sua chegada em Angola, ali meados da década de 80, e a elaboração da sua tese de doutorado, com toda a fundamentação teórica, análise histórica da missão cristã, foi uma longa caminhada, um longo trajeto, um longo percurso, eu diria. E eu tenho certeza que certamente tem uma compreensão bem mais aprofundada do que é a vida missional. Você experimentou isso com a maior intensidade possível na sua vida, né? Quais foram, nesse período, lá do início até o momento do doutorado, quais foram as maiores mudanças teóricas que só a prática te mostrou? Então, foi bem isso. O doutorado foi teorizar uma prática que eu vivenciei, né? Foi elaborar, sistematizar essa prática. Então, eu vi que o nosso paradigma missiológico, nosso modelo, é muito configurado em cima de uma missiologia gerencial. O importante é o número de almas, e temos que levar almas para o céu. Contabilista de alma. E muita influência de uma teologia americana. Não tenho nada com... Eu, aliás, respeito os missionários que nos trouxeram a palavra e tal, mas algumas coisas foram muito formatadas lá, e muita influência de algumas teologias que desprezavam as coisas terrenas, o importante é o céu. Então, as teologias que saíram dos avivamentos, a forma como a igreja respondeu às ideias iluministas, que foram assim, uma devastação, e a resposta das igrejas foi se esconder, foi se aceitar essa privatização da religião, e você fica aí, você cuida só das coisas da alma. Deixa que as coisas do corpo, as coisas da carne, as coisas terrenas, temporais, isso não é com a igreja, né? Então a gente meio que... Assim, eu fui para lá assim com essa cabeça, que eu cuido do espírito, missionário não sei o quê. Então lá Deus foi mudando toda a minha cabeça. Eu fui vendo o quanto o mais importante era amar pessoas. Eu era tão preocupada em transmitir conceitos, uma missiologia bancária, sabe? Olha, gente, Deus te ama. Mas depois eu comecei a ver que a minha vida falava mais alto. Eles ficavam impactados. Por exemplo, quando eu fiquei, os próprios militares, o hospital lotado, e foi assim, uma experiência muito forte, muito militar. Lá na cama, morrendo, e eu cuidando, eu e as freiras. E eu me lembro, muitos comunistas, né? Olhando assim para mim, tipo, pois é, Ana, eu às vezes fui duro com você, agora estou aqui na tua mão, né? E muita gente era sensibilizada assim, por esse amor. Que amor é esse? Que mulher é essa? Que é isso? Então, essa coisa da amizade, do amor, respeito ao outro. Então, a minha tese trabalha isso, a alteridade, né? Que a alteridade é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Uma outra coisa que eu queria saber de você, que eu tenho uma curiosidade.
pintou aqui uma curiosidade. É possível diferenciar o trabalho de uma mulher e de um homem no campo de batalha como que você estava vivendo? Se sentia alguma distinção entre, por ser mulher, com os homens, tratamentos, abordagens, funções, enfim? Você tocou num ponto. Imagina. Nós, você talvez não sinta tanto isso, mas nós mulheres, a gente sente muito no nosso segmento evangélico, essa cultura patriarcal, e como nós sempre temos que provar. Um doutor, basta ele, tum. Agora eu não, eu tenho que falar 3 vezes para eu ser uma doutora, sabe? Às vezes aconteceu já comigo de eu ir entrevistar uma pessoa para levar para falar na faculdade, e aí ele se dirigia só ao outro professor que era meu assistente. Ele não falava comigo. Então, é muito forte isso, é muito forte. E lá era uma cultura muito patriarcal, mulher, mas foi incrível. Um dos textos que eu relaciono a isso que você falou é: Deus usa as coisas que não são para envergonhar as que são. E eu não era. Os próprios pastores eram pastores improvisados também, por causa do comunismo que confiscou bens da igreja, eles consagraram às pressas para poder ter pastores que mantinham o patrimônio. E então eles aceitavam, porque ela estudou, então que bom, mas era tipo assim, tá, né? É o que temos para o momento. Mas o que eu queria dizer aqui é que eu conquistei meu respeito, eu falo isso muito para as mulheres, eu conquistei meu respeito pelo trabalho. O conselho que dou para muitas, às vezes, é que a gente fica brigando. Eu falo, trabalhe no silêncio e o seu trabalho vai ser sua carta de recomendação. E foi isso que aconteceu lá. Então, no final, eu era chamada para os concílios, eu não tinha uma posição feminina. Era respeitada pelo meu trabalho. Agora, uma coisa que eu queria falar sobre a guerra e sobre o hoje. A mulher tem um papel muito importante nessas situações e eu espero que os homens valorizem. Na guerra, é a mulher que conseguia trazer o pão para casa, porque a mulher pode circular nos combates, na guerra. Um homem é muito suspeito. Eu ajudei a esconder homens, maridos das nossas amigas, em forro, em várias... o homem não pode andar, ele vai ser fuzilado. Quem é você, tal? Eu tive com arma assim a 1 metro de mim, vão matar essa cubana aqui. E aí eu falei, não sou cubana, eu sou brasileira, tal, eu sou missionária. Só que se eu fosse homem, já tinha me matado. Então a mulher, até fiz um projeto lá com esse médico que chamava A Mulher Sozinha, onde nós fizemos uma pesquisa provando que nós tínhamos, na ocasião, 80% das famílias eram as mulheres que eram chefes de família. E aqui a gente está vendo isso. Hoje, muita mulher consegue a sobrevivência no trabalho informal, que para o homem, às vezes, é mais difícil, né? Então, na pandemia também a mulher está tendo um papel importante. Você, aliás, inclusive eu quero falar aqui, pessoal, vocês que estão acompanhando a gente, que estão com a gente, eu vejo que tem bastante gente aqui conosco, se você está curtindo, está acompanhando, está gostando do papo, pega esse aviãozinho, convida outros amigos e amigas que você sabe que se interessam por aquilo que a gente está conversando aqui. Uma outra coisa bacana é faz um print da tela e faz uma foto, coloca nos seus stories e vai divulgando. Isso vai trazendo também pessoas que vão participando conosco e daqui a pouquinho a gente termina essa primeira parte e aí a gente entra no pinga-fogo. Vamos ver o pinga-fogo. Apesar que a Ana Alzira está acostumada com pinga-fogo, né? Aliás, o pinga-fogo aqui vai ser para ela, vai ser moleza. Para quem estava acostumada com bombardeio em Angola, o pinga-fogo daqui é só traquezinho, não faz nem cócega. É bombinha. Mas, Alzira, seu livro, Evangelização ou Colonização, que na verdade é uma pergunta, né? Evangelização ou colonização? O risco de fazer, que fala sobre o risco de fazer missão sem se importar com o outro, é resultado da sua tese de doutorado que a gente estava conversando agora há pouco. Sobre isso, eu queria te fazer 2 perguntas. Qualquer pessoa, ao se envolver com a missão e ao realizá-la, não faz isso exatamente movida por amor às pessoas? A segunda pergunta é,
um missionário pode ter a pretensão de se sentir superior aos outros? Total, né? Eu acho assim, nós somos fruto de uma cultura ocidental e que temos essa superioridade, e no livro eu trabalho toda... Eu vou buscar na história elementos que contribuíram para a sedimentação desse paradigma, dessa forma de pensar, né? E, então eu falo que é um pensamento colonialista, porque a intenção é boa. Eu falo sempre para os meus alunos, é amor, claro, a gente quer por amor. Eu, quando fui para Angola, eu quero levar almas para o céu, era amor. Mas, às vezes, na ânsia, no livro eu falo muito isso, que na ânsia de você bater uma meta, de você buscar uma agenda que você quer cumprir, você cumprir um programa, você vê o outro só como parte da sua meta, como objetivo só, como um combustível para alcançar seu objetivo. Então, o outro, você invisibiliza ele, você nega a sua identidade. Esse é o grande problema da colonização. Então, é negado a ele, a esse outro, não é? Então, a gente, não estou dizendo que todo mundo é colonialista, e o livro não generaliza, eu faço uma análise do que é nossa abordagem colonialista, né? Então a gente tem que olhar esse outro, respeitar sua história, amar as pessoas, né? Ter uma abordagem dialogal, conversar. Então, eu creio que a melhor missiologia, o melhor método é amizades, bater papo, conversar com as pessoas, né? Uhum. Concordo. Isso aproxima, isso cria empatia, isso... E, na verdade, era o que Jesus fazia, né? Jesus não estava fazendo conta de nada. Ele ia se aproximando e olhando para as pessoas, e as respeitando, e as entendendo, e as percebendo na sua diversidade, na sua forma de ser, na sua singularidade. E você falou de um projeto, você falou en passant do projeto que você criou lá, que é o Elas pelo Mundo, que busca despertar a liderança e a autonomia da mulher. Explica um pouco melhor para a gente como é que é esse trabalho e em que pé que ele está atualmente. Então, lá eu implantei vários projetos, né? Inclusive a loucura de uma cultura patriarcal, uma mulher abrir um seminário. Isso é total loucura, né? Então, eu fundei um seminário, que hoje é uma escola lá, um grande seminário, na cidade do Amba, é a segunda cidade do país. E criei vários programas, inclusive uma sorveteria, lanchonete e tal, que mantém até hoje o seminário, e outros projetos. Mas o Elas, assim como eu aqui também comecei um projeto que chama Radical, que envia jovens para diversos países. Aliás, muito bom. Nós já enviamos, assim, a Junta de Missões Mundiais enviou mais de 400 jovens para diferentes países, né? E aí eu voltei por causa desse projeto. Os chefes me trouxeram para trabalhar com isso. E hoje eu trabalho no treinamento missionário, trabalho com a faculdade aqui em São Paulo, né? Faculdade Batista. E o Elas, então, tanto Elas como o Radical, essas ideias começaram... Sempre gostei disso, né? Mas aqui no Brasil, um dos meus chefes que teve essa ideia. Ele falou, vamos fazer um programa para as mulheres, né? Então, a gente agora, a ideia é fazer um canal só para Elas, chama Elas pelo Mundo. Então, a gente dá visibilidade a projetos e a empreendedoras, mulheres que inspiram, sabe? Tem cada história por aí pelo mundo, anônimas, mas são mulheres lindas, fortes, que estão fazendo coisas super legais, né? Então, o Elas é isso, é um programa de entrevistas, é uma plataforma de empoderamento aí para a mulherada, né? Tem alguma história que você destacaria dessas todas que você viu, viveu, teve perto? Tem alguma que te marcou mais, que te inspirou mais? Tem várias histórias, né, que mexeram muito, tem muita história, mas tem uma delas, eu estava me lembrando hoje disso, que
Às vezes você vai bloqueando sua história, vai esquecendo, né? Eu quero começar a escrever porque eu nunca escrevi minha história, porque eu estou perdendo. E eu estava me lembrando quando minha mãe morreu. Nós tínhamos um acordo, quem morrer, o outro não vai lá. E eu dizia, eu não posso vir aqui. Eu falava, vir ao Brasil vai ser muito difícil. E nem precisa de mim, né? Você está me ouvindo bem? Acho que congelou. Eu estou te ouvindo bem, mas tua imagem deu uma congeladinha. A tua também. Agora voltou. Ah, tá. Só que, eu estou resumindo, mas ela começou a chamar por mim na UTI, e o médico falou para a família, tem uma Ana aí que ela chama, tal, não sei o quê. E aí quando, isso eu já era missionária da junta, o chefe me liga e fala, Ana, você tem que vir. Eu falei, mas eu já combinei, eu não vou. Aí ele falou, você vem. Só que ele me liga, assim, nós conseguimos falar, falamos num domingo, eu que liguei, porque ele tinha deixado o recado. Eu falei, domingo, como que eu saio daqui? A mulher está morrendo. Impossível. Então foi uma experiência que me marcou muito, porque para você sair de lá, você precisava datar o guia de marcha. Em regime comunista, você precisa de autorização do partido para sair. E na autorização é um formulário que você vai fazer lá, vai falar com quem, não sei o quê. Foi impossível. Eu até fazer isso, até entrar no partido, leva 15 dias para deferir, depois vai na polícia de fronteira, blá, blá, impossível. Mas aí eu falei, já que é loucura, então vamos tentar. Eu fui direto na polícia de fronteiras. Isso não se faz, poderia me dar até cadeia. E eu bati na casa do cara lá, falei, posso falar com o senhor? E foi uma coisa super louca. Ele falou assim, vai buscar teu passaporte. Então isso é pular etapa total. Você ir lá no Supremo, pedir um negócio, sabe? Aí ele me deu visto na hora, assim. Todo mundo falou, nunca vi isso num país comunista. O cara me deu. Eu falei, tá, mas eu não tenho um tusta para sair daqui. Aí as freiras, Ana, vamos ligar para Luanda. Elas ligaram para um convento de Luanda. E aí uma freira de Luanda falou, pode vir, Ana Alzira. Eu vou comprar a tua passagem para o Brasil aqui. Depois a gente se acerta. Aí depois eu falei, tá, ótimo, mas o mais difícil era sair da minha cidade, da guerra. Como que eu vou sair daqui? Como eu saio daqui para ir? Então a minha passagem, ela comprou. Então isso foi tudo em questão de 24 horas. Aí eu chego no aeroporto e lá não tem isso, senhores passageiros, voo número tal, né? Você fica ali no pátio, espera, vê se chega algum maluco. E eu fiquei lá, fiquei... Não veio nenhum avião. Você tem que ficar e esperar, ver se vem. Aí os militares, assim, tudo era militar, falou assim, olha, irmã, eles me chamam, sempre me chamaram de irmã. Irmã, você tem que ir embora, vamos fechar, 5 horas. Aí ele falou assim, eu falei assim, mas você não me dá só mais um minutinho? Ele falou assim, não, então eu comecei a falar com ele, por favor, deixa eu esperar só mais uns 5 minutos. Aí, enquanto nós estamos discutindo, começa um barulho. Aí eles também olharam, aí aterriza um avião, só que era voo militar. Ele, não adianta nada, é voo militar, não vai levar a senhora. Eu falei, deixa eu ir lá, vai no avião. Ele, não pode, você não pode ir lá na pista. Eu falei assim, por favor, deixa eu ir lá e tal. Aí eles não me deixaram ir, e eu falei assim, meu Deus, me ajuda a falar com alguém daquele avião, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. E aí quando eu começo a pedir a Deus, para eu conseguir chegar no avião, vem vindo alguém, vejo um vultozinho, vem vindo alguém. Eu falei, olha, deixa eu ficar aqui, olha, tá vindo alguém. Aí, imagina, sem ética nenhuma, eu nem sabia se é general, o que é. Eu falei, por favor, porque ele virou assim, ele estava indo no banheiro, imagina, e eu, tudo super antiético. Na África, uma mulher interrompeu um homem, por favor, posso falar com o senhor? Ele, vem aqui. Aí fui lá, me expliquei minha situação. Ele, vamos embora, eu levo você. E assim, eu com as trouxinhas, tinha uma bolsinha de mão, lá fui. Nem sei quem é, que avião que é, bora lá. E quando eu entrei no avião, eu estou conversando com ele, ele falou assim, olha, eu vim aqui só para te buscar, sabia? Eu falei, o quê? Aí ele me mostra a ordem do voo, eu guardo isso no meu caderno para o dia que eu for escrever minha história.
e estava a ordem de voo, era para ele ir para o Menong, uma cidade no sul. E no meio do voo, mandaram ele para a minha cidade, o Ambo. Acho que era porque estava tendo muito fogo lá. E eles precisavam aterrissar para abastecer. E me mandaram vir para cá, só que eu não vou deixar nada, então era você. E eu fiquei, ai meu Deus, glória a Deus. E aí quando a gente chega na capital, eu falei, meu Deus, como é que eu saio daqui agora, aeroporto militar, como é que eu vou achar a freira, porque eu não sei o quê. Nós somos assim, né? Deus te dá a coisa e você depois fica, ai... Você não consegue acreditar, fica achando que ele deu só pela metade. Isso, deu metade. Aí quando eu chego na capital, ele falou assim, como você vai sair daqui? Eu falei, eu não sei, eu vou a pé, eu vou dar um jeito. Ele, não, eu vou levar você, onde você quer ir? Eu falei, num convento ali, assim, assim. Aí ele, fulano, chama o carro aqui e tal, para nós. Aí vem um carrão assim, aí eles entram nesse carro e eles vão me levar lá no convento, entrega a domicílio. Então, assim, Deus deu tudo que eu precisava. O visto, cheguei na capital, embarquei para o Brasil e cheguei e ainda peguei ela viva. Aí depois que ela falou comigo, ela morreu. Né? Foi muito forte. Aquela loucura da... Deixa eu te fazer a última pergunta antes da gente interromper para ir passar para o pinga-fogo. Tá. Na vida, quando a gente tem alguém em quem a gente se inspira e ainda tem a possibilidade de estar perto dessa pessoa, com certeza o crescimento e o estímulo para crescer se dão de uma maneira muito mais intensa, né? E aí eu queria que você falasse para a gente da contribuição de duas pessoas que eu sei que tiveram grande importância para você. O pastor Russell Shedd, que nasceu em 1929, e num outro momento, o teólogo David Bosch, que nasceu no mesmo ano, né? Um boliviano que se estabeleceu no Brasil e o outro sul-africano branco, que se converteu e se tornou uma figura muito próxima do Nelson Mandela. Quem foram essas duas pessoas na sua vida e que contribuições elas deram na sua trajetória? Dr. Shedd foi meu professor do Novo Testamento e eu era muito moleca também. Eu acho que eu aprontei na faculdade. A turma da bagunça, eu era da turma dos corintianos lá, da geral. Aê! Sabia que você tinha ainda mais nessa... Mas eu sou São Paulina, eu estou falando de corintiano, porque quando eu quero falar assim da favela, é nós, mano. Mas o meu coração eu respeito muito os corintianos e todos. E aí, ele foi o professor que acreditou em mim. Então, mesmo o bagunceiro, mesmo aquela pessoa, você fala assim, ai, para mim não há esperança, ninguém acredita em mim. Eu acho que você tem que lutar pelos seus sonhos, ser perseverante, não pode desanimar. Tem gente que chega assim para mim, ai, Nalzira, eu vou esperar só mais um pouco. Se não chegar um convite, eu desisto. Eu falo, fofa, eu esperei no Brasil 5 anos. Depois lá, esperei mais 5, porque lá quando eu cheguei, os líderes religiosos falaram que eu entrei pelos fundos. Então, eu esperei 10 anos para ser chamada missionária. O que é isso, cara? Vamos lá, vamos lutar pelo sonho, né? E eu falo para a turma, a pandemia não está estragando teus sonhos, não. Não está adiando, porque adiou meus sonhos, adiou minha vida. Não adiou. Deus está cuidando de você e é tão bacana a gente saber que Deus está cuidando. Eu não perdi tempo na guerra, ninguém perde tempo quando você tem esse propósito, né? E ele acreditou em mim. E ele disse, Ana, começa a caminhar. E a outra pessoa, o David Bosch, é um missiólogo que eu respeito muito e foi um militante também. Ele foi convidado para dar aula em Princeton, mas ele recusou. E ele ficou lá no apartheid durante aquele regime, né? Ele foi banido por causa das suas colocações, suas posições. Então, influenciou muito minha vida, né? E aqui no Brasil, a minha igreja, né? A igreja foi muito bênção na minha vida. Eu, quando cheguei com a mão na frente, outra atrás, sem nada, Zé Mané, deixei tudo lá. Eles disputaram até meus sapatos, assim, disputou tudo que eu tinha, né? Não trouxe nada.
E a igreja de Água Branca, o pastor Ed, num culto assim, me levou lá na frente e falou, gente, é o seguinte, vamos cuidar da Ana. E a igreja levantou meu apartamento, né? Então eu moro aqui na Santa Cecília, moro bem, no meu nome o apartamento. Então Deus é muito bom, né? Então o pastor eu tenho um carinho muito especial por ele também. Ele é uma pessoa especialíssima. Bom, eu não vou nem falar porque eu sou suspeito, tá, Ana? Não vou nem falar. Mas é um amigo queridíssimo, uma pessoa especialíssima. Aliás, a primeira live de todas essas que eu fiz na pandemia foi com ele. Não foi à toa, porque ele, sem dúvida nenhuma, também tem abençoado muita gente. E olha, eu estou feliz que eu estou lendo aqui, ó, um amigo querido lá do Nordeste, o Júnior Feitosa, está dizendo que as lives são mais incríveis que muitas conferências. Aí, Ana, o seu testemunho ecoando longe. Ana, agora é o seguinte. Agora é papum, tá? É ping-pong, ping-pong. Eu falo uma frase, você completa. Eu te dou 2, 3 opções, você escolhe uma. E às vezes sim ou não. Pessoal, tá todo mundo voltando. Tá todo mundo voltando junto aqui. Bora, pessoal, vamos voltar e apertar um aviãozinho. Chama os amigos. Ó, meu amigo querido, pastor Sandro Gomes. Estava aqui agora mesmo também a Eloir de Paula, te mandando beijo, é uma queridíssima. Estava também o meu amigo precioso, Zé Fernandes. Ele, a Fátima, a família que eu amo. Ah, Eloir aqui de volta. Eu amo aqui, falando pra você, fofa. Que eu amo há tantos anos. Família do Zé Fernandes, queridíssimo. Enfim, tá todo mundo por aqui. Ana, vamos em frente. Ser missionária inexperiente é? Perigoso. Ser missionária no meio de um conflito armado é? Loucura. Mas fica a loucura aí, vai. Tá. E ser missionária? Ser missionária é? Maravilhoso. Amo, amo. Por quê? É o que me identifica. Eu acho que a minha identidade é isso. Eu sou a Nauseira missionária. Gosto de ser. Uhum. Várias vezes já falaram, você não quer ser pastora? Eu falei, não quero ser pastora. Sou missionária. Uhum. E para ser missionária? Para ser missionária ou missionário, é preciso, antes de tudo, certeza de Deus, vocação, não é? Ter o dom. Aprendi com o Shed isso. Mas é pinga-fogo, não posso falar muito. Não, pode falar sim. Aquilo que você quiser discorrer um pouquinho mais, fica à vontade. Tá. Não, o Shed que fala, você tem que buscar dons espirituais para certas coisas, né? Não é só se arriscar por aí. A Sandra Traude aqui também. Um beijo, Sandra. Um beijo para São José dos Campos. O pior que um missionário pode fazer é? O pior que um missionário pode fazer é desrespeitar uma cultura, né? Acho que é muito grave, né? Dá um exemplo. Por exemplo, uma atitude colonialista, de você querer impor o seu normal, não é? Isso é etnocentrismo também, você julgar outras culturas a partir do seu normal, a partir do que você acha que é normal, mas é normal no Brasil. E comparamos, né? Então são atitudes etnocêntricas, né? Ó, todo mundo aqui. Mário Castellani, nosso diretor lá do Colégio Batista da Penha. Ó, tá por aqui. Um beijo para ele. A Heloíse Boechat te mandando um beijo. Aí o pessoal ela é querida. de Campo Largo, no Paraná. Olha, a Penha, o Castellani, a gente tem cada história. Ele, coitado, entrou numas frias para levar sorveteria, ficou na igreja dele. Castellani está em todas, é um guerreiro. Guerreiro. Admiro demais, tenho um amor imenso por ele. Ia ter um casamento e minhas tralhas lá no salão, a noiva, pelo amor de Deus, Castellani! Essa missionária é maluca! E a gente não conseguia levar sorveteria, aí consegui, tudo gratuito, os contêineres, e foi depois, graças a Deus. Tô vendo o Rafa Lira por aqui também. Abraço, Rafa! Amigão. É um queridão, queridíssimo. Missionário e família ou família de missionários? Família de missionários?
acho que é um privilégio, né? A minha família também se tornou missionária, porque todo mundo tem que assumir o ministério, né? Viver essa loucura da casa tua, a vocação, a casa cheia, etc., os amigos, né? Missionário em tempo integral ou meio período? Eu acho que não existe emprego, né? Existe eu ter uma vocação, e mesmo que eu esteja numa multinacional, ou eu sou um grande empresário, meu negócio é ganhar dinheiro, ou se eu sou um executivo, ou se sou um profissional liberal, eu estou em missão. Então, isso é um estilo de vida. Eu estou na missão de Deus. Então, tempo integral, enfim, todo mundo, o tempo inteiro está na missão de Deus, né? Mas não dá para desenvolver. O modelo de missão atual é? O nosso modelo que predomina, né? Não estou generalizando. Geralmente o nosso modelo é meio colonialista, mas graças a Deus tem muita igreja que faz a coisa com muito amor. Eu acho que missão, eu gosto da definição do Christoph Wright, ele fala que missão é tudo o que Deus quer fazer no mundo para cumprir seus propósitos, né? Então, o médico, a professora, a doutora, qualquer um participa, faz parte dessa missão. Então, por isso que eu acho que não tem negócio de integral. Todo mundo está no atoleiro aí de Deus, né? Boa, boa. O melhor de Angola é? As pessoas, gente maravilhosa, grandes amigos. O pior de Angola é? Pior de Angola foi a guerra e as sequelas que ficaram, né? Ficaram algumas mágoas, ficaram alguns ódios, né? Mas hoje eu creio que eles estão superando. E nós temos que superar. A gente tem que ter o que teve muito depois da guerra lá foi um projeto de reconciliação nacional. O Brasil vai precisar passar por um projeto de reconciliação nacional. Nós estamos muito divididos, ódios entre nós, nós somos irmãos. Eu aprendi isso na guerra, que não vale a pena. Eles se mataram e depois teve que se beijar e se abraçar. E morreu tanta gente, eu perdi tantos amigos e depois eu fiquei, por quê? Por quê? Nós vamos ficar perdendo tempo com esses ódios, vamos tocar o barco, vamos trabalhar, essa nação linda aqui, vamos fazer algo junto, gente, vamos, enfim. Já que você falou no Brasil, e no Brasil, o melhor e o pior é? O melhor no Brasil? O melhor no Brasil atualmente, agora, eu faço minha homenagem aos profissionais da saúde, aos cientistas que estão aí lutando, e alguns estão falando no vácuo, né? Porque parece que é muito triste, fico triste com a situação do Brasil. Né? E o pior? O pior do Brasil, no momento, para mim, é mau exemplo que vem de cima. Boa. Boa. Conde Zinzendorf ou John Wesley? Zinzendorf. Por quê? Porque ele, para mim, foi um projeto de refugiados muito lindo. Ele acolheu na propriedade dele, ele era milionário, e acolheu todos os refugiados da Morávia, que estavam sendo perseguidos na Morávia. E ele abraçou e falou, não, eu vou cuidar de vocês. E dali saiu uma coisa muito linda. Os moravianos, ali, você vê como o amor funciona, o amor gera amor. A turma, por causa desse amor, falou, eu quero... E os moravianos se ofereceram como escravos para ir para alguns países. É a única forma de ir? Eu vou como escravo, não tem problema. E foi um grande movimento no mundo, né? É coisa linda estudar a história do movimento missionário, gente. Tem coisas lindas. William Carey ou Hudson Taylor? Bom, eu sou batista, vou defender o Carey, vai, porque é o pai das missões modernas. Ele é o marco nas missões modernas, né? Mas o Hudson Taylor foi uma grande personalidade na China, foi muito importante, né? David Livingstone, é?
Meu herói. Ele fez algumas besteiras, né? Segundo a história, assim, que ele era um pouco colonialista, sabe? Mas sem saber, e também acho que havia muita ignorância também, enfim, mas ele fez. Ele me inspirou quando eu era jovem. E você vai em Botsuana, você anda lá pela África, tanto África do Sul como Botsuana, alguns países ali, Zimbábue, você encontra muitas ruas David Livingstone, muita coisa que é David Livingstone, sabe? É. Noemi Ele... Cecito é para você? Mulher guerreira, exemplo de missionária, batalhadora, que ela não se arrega, não foge de nada também. Ciclone, pode vir ciclone, pode vir o que foi em Moçambique, ela está lá, firmona, né? Anos ali. Missionário que não é fazedor de tendas é? O que eu poderia dizer? Eu acho que cada um tem vários trabalhos, várias vocações, né? Eu acho que alguém pode não ser também. Eu fui fazedora de tenda, né? Mas acho que há espaço para todo mundo, né? Há lugar para todo mundo. Alteridade é? Alteridade? Até falei já, né? Vem do latim alteritas, né? Que é se olhar para o outro, é capacidade de você se colocar no lugar do outro. A gente hoje precisa um estudo. Aliás, a situação do Brasil é que eu ando com muita aula, muita coisa, mas eu quero escrever mais. A situação do Brasil me inspira a escrever mais sobre a alteridade. Nós precisamos educar nosso olhar para respeitar o outro, não é? A Raquel Savicas está te perguntando o que é que o pastor Tim Shack representa para você, Ana? Ixi, essa aí, ela agora me pegou, me desenterrou do baú. Ele foi um grande líder e foi ele que... E olha que interessante, ele foi a pessoa que me rejeitou, porque Nossa. ele era o líder quando não me aceitou como missionária. Eu chorei, esperneei. E às vezes, gente, você esperneia quando você não conseguiu uma coisa. Ai, fulano não me quis, fulano não me quer, mãe. Ou sei lá, um amor que não deu certo, ou uma empresa. E só que esse não deu certo é que fez eu ir sozinha e trabalhar com o governo. Se eu fosse como missionária, eu ia me acomodar. Então, a crise é bom você levar uns pontapés, porque você, sabe, eu falo assim, é bom esse chacoalho de Deus na nossa vida, porque aí eu fui trabalhar com eles e fiquei mais conhecida que banana e Coca-Cola na sociedade. Então, ele foi a mesma pessoa que não me quis, mas depois eles me adotam e ele se tornou uma grande inspiração na minha vida depois. E eu sempre digo que quero ser igual ele, trabalhou até morrer. A minha oração de veinha agora é: eu quero trabalhar até o último dia. Olha só, a Raquel perguntou porque ela está falando que foi secretária dele. Ai, é? Olha só. Olha só, eu tô lembrando, então. A Rá Costa está te perguntando o seguinte: tem algum arrependimento ou alguma coisa que você faria diferente? Nenhum, nenhum, nenhum. No regrets. Não tenho arrependimento de nada. Aquela música da Piaf, eu amo aquela música, né? Não tenho arrependimento. Não regreto minha, né? Não tenho arrependimento. Eu faria tudo, tudo, tudo de novo. Tudo de novo. É tão legal isso. Eu falo para os jovens: viva uma vida que você possa olhar para trás e dizer: não me arrependo de nada, né? Isso é maravilhoso. Para você completar, uma missão que não tem resultados pode ser considerada uma missão? Pode, porque depende do conceito de resultado, né? Se for uma agência bem gerencial, ela quer números, né? Eu fui cobrada muito com números, né? Eu estou num país comunista, fofos, né? Então, o resultado depende, né? E uma antimissão é? Uma antimissão é que muita gente faz. Atualmente a gente tem antigoverno, tem tudo antes esses dias, né? Eu falo assim, a gente tem Ministério da Deseducação, antigoverno.
Antimissão é você trabalhar, e a sua atitude trabalha contra, né? Eu tenho um livro que falo sobre isso. Não sei se você perguntou isso por causa do meu livro. Eu tenho um livro que chama Missão, Missões, Antimissão. Aham. O Naor Instagram está perguntando para você, qual a melhor recompensa da missão? Ai, a melhor e maravilhoso é a realização pessoal, de você saber assim, eu estou participando do cumprimento dos propósitos de Deus. Eu faço parte dessa missão. Eu não faço atividades missionárias. Eu não tenho uma vida fragmentada. Eu sou parte dessa história linda, grande dele. Olha, a Gabi Flora está falando para você, que saudades, maninha. O Serginho está curtindo, está todo mundo gostando. A Débora Munir falando que é uma maravilha te ouvir. A Débora é uma menina preciosa também, queridíssima. E aí vai, tem tanta manifestação que eu não consigo ler tudo. Qual live? A Lucy está falando como é que faz para assistir a live com os batistas. De qual live você está falando? Da minha ou da Nauzira? O Fernando está dizendo o que o projeto Radical representou na sua vida. Fernando Radical. O projeto foi também algo terapêutico, me ajudou muito a... O áudio tá bom? O áudio tá bom. Eu estou falando sem o... Porque iPhone sem o tem fone? vantagem, se você vai carregar, fica sem. Não, tá ótimo. O projeto funcionou como assim, uma ação terapêutica na minha vida. Eu chegando da África, da guerra, assim, tipo, o cachorro caiu da mudança, o que eu estou fazendo aqui, o que está acontecendo? E caio dentro desse projeto. Estava começando, meu chefe falou assim, Ana, trouxe você para coordenar esse projeto. E eu, tá bom, como vai ser? Você que vai escrever e tal. Então foi maravilhoso conviver com os jovens, começar esse projeto. Então marcou muito a minha vida, né? Foi minha catarse, né? Ana, uma palavra que um missionário ou que uma missionária nunca pode dizer. Aliás, até falar para você virar um pouquinho o iPhone, que você ficou descentralizado agora. Você ficou no cantinho. Tá aí tá jóia. O que uma missionária nunca pode dizer? Uma palavra que um missionário ou que uma missionária nunca pode dizer. Depende do país, depende do lugar, né? Eu acho que é uma crítica ou falar algo sem conhecer, sem pensar. Depende muito do contexto, né? Tem alguma que você se lembra que te vem à mente? Lá, uma palavra? Ou alguma situação que você viveu de ter uma palavra, uma saia justa. Uma palavra que você colocou e falou, putz, não podia ter feito isso nunca. Ou que você colocou e nem sabia. Ou que você viu alguém colocando. Não, já me aconteceu de ver micos lá e eu também paguei mico. Por exemplo, morreu uma pessoa, eu estava ensaiando jovens, eu falei, não, primeiro nós vamos ensaiar, depois nós vamos. Isso aí é um absurdo você fazer na África. Primeiro é o morto, primeiro eu teria que ir lá no óbito, e foi um escândalo. Então, coisas, às vezes, você pode destruir teu trabalho por causa de uma atitude, uma fala, né? Assim... Sem saber. Ó, tá aqui outro missionário queridíssimo. Pedro do Borel tá aqui. Boa, Pedro. Tá falando vai Corinthians aqui. Ainda bem, Pedro, que você veio para me dar uma força aqui. Graças a Deus. Pedro, Pedro é inspiração para mim. O Pedro é um cara incrível. Ele teve numa live aqui também, abençoou a gente pra caramba. Olha só, grande Roberto, Robson Jacinto aqui com a gente. Também junto com a gente. Quanta gente querida passando por aqui, hein? É você, Nauzira, viu? Porque esses caras não querem saber de mim. Foi só se aparecer, tá todo mundo aqui te prestigiando, viu? Diácono, presbítero, pastor, missionário, missionária. Existe função mais importante? Eu trabalho muito isso no meu outro livro, né? Um e-book que eu tenho, Todos Somos Vocacionados, né? Então, essa coisa do clero ser especial, fazer parte de uma elite, é coisa medieval, né? O clericalismo fortaleceu isso, é
foi uma das ideias da pós-reforma para combater os reformistas, né? E fortaleceu muito nesse período. Então, mas não tem nada a ver, porque a Bíblia defende o sacerdócio de todo cristão. Então, todo cristão é o sacerdócio universal de todo cristão. Todo cristão tem vocação. Agora, claro que existe a vocação pastoral, a vocação missionária. Então, ele é especial nesse sentido, o missionário, o pastor, de ter aquela vocação para uma determinada função e tal, mas todos somos iguais diante de Deus, não é? Todos. Então, não é uma. Aí se acostumou que a missão era um trabalho desses agentes especiais, e não é, né? Missão em sala de aula é? Missão em sala de aula? Construir com os alunos novas possibilidades, né? Às vezes muita gente vai na minha matéria achando que vai lá na aula de evangelismo. Vim aqui aprender a dar folheto, vim aqui aprender métodos para evangelizar. Eu falo, olha, missão é uma coisa, evangelismo é outra, né? O evangelismo está contido, pertence, está na missão, mas a missão é muito mais ampla, né? Boa. O capítulo 29 de Atos ainda está para ser escrito ou já está sendo escrito pelas mulheres? Mulheres e homens, né? Eu sou um pouco machista também. Eu acho que tem muito homem bacana. Eu não generalizo, tem muito homem bacana. Muito gentleman, muito homem. Porque eu acho que todo ser humano sempre vai ter homens bacanas, mulheres bacanas. Tem muito missionário, muitos homens missionários, bons missionários, bacanas. Conheci muita gente linda, bacana mesmo. Né? Eu tive o privilégio de conviver com muita gente aí pelo mundo. Né? O celeiro missionário do mundo é? O celeiro não é mais o Brasil. Então, é que a turma falava muito, ai, Brasil! Exatamente. Mas não é. Agora quem envia mais está lá para o Oriente, né? A Índia, a China está enviando muita gente. Então não somos nós, né? Música, Ana. Paralamas do Sucesso ou Jota Quest? Jota Quest, U2, eu gosto muito. Euclides da Cunha ou Machado de Assis? Os dois, né? Livros e autores interessantes, né? Eu gosto muito estrangeiro também do Viktor Frankl, né? A obra dele para mim foi minha catarse. Chorei que nem ele falando de sofrimento é inigualável, né? De superação no sofrimento. É um livro que sempre eu indico para todo mundo, Em Busca do Sentido. É maravilhoso. Boa. Né? Boa. É um livro eu ia te perguntar, ia pedir para você indicar um livro, acabou de indicar. Em Busca do Sentido, Viktor Frankl. Porque eu falei, se tiver oportunidade depois, é um livro que eu indico. Maravilhoso, gente. É verdade. Maravilhoso. Em Busca do Sentido. Tem muito a ver com esse momento aí. Vai mudar a tua vida. A melhor música do U2 é? Pride. Aquela música. Tem muito a ver comigo. Você sabe que eu sou super fã do U2, né? Eu sou super, super, super fã. Outro dia estava aqui a Lorena Chaves, também é compositora, música e tal. Aí eu falei para ela, a gente estava falando do U2, eu falei para ela, olha, se você é fã do U2 e não leu A Viagem Espiritual do U2, você precisa ler. Que é a viagem que eles fazem desde a igreja onde eles nasceram até a expressão de espiritualidade deles nos grandes estádios no mundo hoje. Né? Todas as letras, toda a trajetória, toda a construção poética deles é a partir das convicções de fé, de uma espiritualidade que é transformadora, que é libertadora, que é renovadora, enfim. Se eu passar aqui, eu fico à noite falando. Fiquei feliz demais de saber que você gosta de U2 e adora Pride. E no bom prato de comida, o que não pode faltar? Não, a comida eu não sou exigente, sou muito simples, né? Venho de uma família muito pobre, fui criada na favela, morei numa situação de
limite. Então, qualquer prato é maravilhoso, mas um dos favoritos é o simplesinho, o arroz, o feijão com bom bife, uma saladinha, né? Quem não, né? Quem não? Quem nunca? Olha É. só como é que é. Ah, os irmãos da Comunidade da Graça, da minha comunidade de São Sebastião da Vargem Alegre, em Minas Gerais. Olha aqui, um abraço para vocês. Abraço, viu, Elton? Abração para vocês. O Gustavo tá brincando aqui, bicru. E o Gustavo é um querido que a gente se conheceu por aqui. E ele tá falando, ó, quando acabar esse distanciamento social, ele tá me convidando para comer um quibe cru na casa dele. Tá dizendo que faz o melhor quibe cru da cidade. Quero só ver, viu? Ah, o nome do livro, Mari? O nome do livro é A Viagem, que é o que eu falei, é A Viagem Espiritual do YouTube, que é escrito pelo Capelão, que acompanhou a banda ao longo dos anos. Aliás, o Bono foi mentoreado também, espiritualmente, pelo Eugene Peterson, que foi uma grande influência na vida dele. Né? E o livro que a Ana indicou, faz uma live com o Bono, já pensou? Ó, a galera aqui tá sonhando alto. Que a Ana estava falando, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um livro espetacular, que fala sobre a superação do sofrimento no período do nazismo, nos campos de concentração, do encontro com o sentido da vida, e eu concordo com ela. Eu acho que, nesse momento, talvez seja uma das leituras mais indicadas. Mais indicadas. Um filme, Ana? Filme. Cine Paradiso marcou muito minha vida. E a lista de Schindler, né? Que foi sofrido assistir. Eu não consigo assistir de novo, porque chorei muito, tinha muito a ver com a gente lá. E tem alguns filmes que um dia quero assistir, ainda não tive coragem. Então, acho que não estou totalmente curada. A ferida parece que rasga na hora, né? Alguns filmes. Deixa eu te perguntar aqui, vou fazer como se diz, a assinatura final da nossa live. São 5 questões rápidas, tá? Que são as 5 que eu sempre repito aqui. Um personagem ou uma personagem bíblica que você gostaria de ser ou que você gostaria de ter sido por um dia ou na sua vida? Eu gostaria, Ruth ou Abigail, né? Mulheres fortes que fizeram boas escolhas. A Ruth fez uma excelente escolha, seguindo alguém que não tinha nada para dar para ela, nada a oferecer. Uma velha, sem dinheiro, sem nada. Mas era a decisão que ela precisava fazer, a melhor decisão. E que mudou a vida dela. E ela entra para a genealogia de Jesus por causa dessa escolha certa. E na hora certa, não tendo nada em casa, ela fala, eu vou buscar comida. Então, ela não foi atrás de namorado, ou foi no salão primeiro, ou foi primeiro... Ela foi fazer o que tinha que fazer e ela encontra com ele, eles se encontram. Então, a nossa vida é assim, nós fazemos escolha todo o tempo. E, então, faço escolhas certas cada dia. Né? A turma escolheu vir assistir a live, né? Podia É não assistir. verdade. Então, a gente faz Verdade. escolhas todo o tempo. E a Abigail, para mim, é maravilhosa. Ela salvou a vida do Davi, porque todo mundo se fala, Davi, Davi. A galera exalta, mas foi uma mulher que salvou ele. Boa. Porque ele vinha vindo com tudo para matar o marido dela e acabar com tudo lá. E ela falou, cara, não perde teu tempo, não suja a tua mão. O mal tem que sair, mas não seja você a tirar o mal. Sabe? Boa. Deixa isso com Deus. Na hora certa, Deus vai fazer. E ela faz esse discurso para o Davi. Cara, não vale a pena. Ele não ouve ninguém. Ele é Nabal. Não perde o teu tempo e tal. E aí o Davi, olha, essa mulher sensata. E ele teria estragado toda a vida dele com esse assassinato aí, enfim. Né? Boa, boa. Já que você escolheu 2 mulheres, eu vou mudar um pouquinho, então. Vou te provocar para você, de 2, escolher uma. Débora ou Esther? Esther, né? Por quê? Claro.
maravilhosa, fortíssima, né? Ela foi, eu me identifico com ela porque no começo ela também, ai gente, não posso, eu também, cheia de medo e tal. E ela também foi fofa na hora, falou assim, ai, não posso porque eu não posso chegar à presença dele, tem protocolo, gente. E aí o Mordecai falou, olha, fofa, você que sabe, não é? Se você não falar, alguém... A casa vai cair. E aí eu só que eu quero te avisar que agora Deus vai fazer de qualquer jeito e você que vai perder. Então eu falo sempre para a turma isso, sabe? Quando a gente desiste, quem perde é a gente. Porque se você desistir, você não vai ver o que Deus vai fazer. Então, não pode desistir. Você vai tirar o direito de muitos verem coisas lindas que Deus podia fazer através de você. Só você, enfim. E ela, então, foi lá falar com o cara, foi corajosa, e ela salvou a nação, né? Mais uma escolha entre duas mulheres bíblicas. Miriam ou Raabe? Raabe. Por quê? Foi corajosa, né? Eu me identifico com ela, né, no ímpeto ali de salvar e esconder os espias. Na guerra, eu fiz muitas coisas loucas, muitas loucuras. E cheguei a mentir para salvar pessoas. Eu me lembro que eles vinham no hospital, no quarto, com um fuzil, com metralhadora. Tem militar aqui? Eu dizia, não, não tem. Aí depois eu falava, ai, meu Deus, me perdoa, estou mentindo. Porque senão ia fuzilar. A Raabe escondeu, né? E ela salvou aqueles homens. Então, Maria, mãe de Jesus ou Maria Madalena? as duas, né? Difícil, hein? As duas aí. É muito difícil. São lindas. E a Madalena admira o amor que ela teve e a dedicação ali para o Senhor, né? De derramar aquele perfume caríssimo. Já pessoas derramar um Dior assim nos pés do pastor e chegar com um perfume Dior ou um perfume maravilhoso que é carésimo, aquele da Sisley, você jogar nos pés do líder, assim, né? E a Maria, né, sendo a mãe dele, fala assim, olha, quanta coisa que ela guardava. Ela fala, ih, gente, vocês não sabem de nada. E ela ali, firmona, serena, né? As últimas duas. Lídia ou Priscila? Priscila é missionária mesmo, né? A Lídia hospedou, graças a ela, começou o trabalho na Ásia, né? Mas a Priscila tem esse valor de uma mulher missionária, né? Ana, a última. Pandemia é? Pandemia é um exercício de solidariedade, de alteridade, de empatia, paciência, esperar, enfim, né? E é triste, né? É triste, no sentido de a gente estar vivendo isso. Não precisava ter todo esse número, né? Uau! Uau, que pena que acabou, mas que pena, que pena. Mas nunca acaba do mesmo jeito, tá, Ana? Nunca acaba do mesmo jeito. Já teve aqui pastor colocando óculos do Elvis e mostrando a coleção. Pastor assembleiano mostrando a coleção escondida dele de Elvis Presley. Teve pastor tocando berimbau. Teve humorista recitando o samba que escreveu. E teve de tudo. Teve jornalista lendo carta de amor do Beethoven. Teve de tudo, né? E aí eu sei que você gosta muito da cantora americana da Beyoncé. E eu sei também que você preparou algo pra gente. O que é que você preparou? Não, é que eu gosto muito dela, e só que hoje, quando eu estava orando por esse momento, eu fiz uma mudança, já que você dá Ah, liberdade. é? Então Você fique na liberdade. eu queria ler um pedacinho, é um parágrafo do Viktor Frankl.
algo Eu acho ótimo, ótimo, ótima ideia. E eu me lembro quando eu li esse livro, eu chorava que nem uma... Eu estava no metrô e eu... Ai, meu Deus do céu. E todo mundo assim, o que está acontecendo com essa mulher? Porque eu li isso chegando da África, chegando da guerra, né, gente? Então ele diz, e ele é um psiquiatra no campo de concentração, digerindo tudo aquilo ali, né? A dor tem outro peso, né? E ele fala assim, aqui, página 89, no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última, de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. Isso é muito famoso nele. Ninguém tira de mim esse último grito, a minha liberdade de decidir, né? E ele fala assim, e havia uma alternativa. A cada dia, cada hora no campo de concentração, havia milhares de oportunidades de concretizar essa decisão interior, uma decisão da pessoa contra ou a favor da sujeição aos poderes do ambiente que ameaçavam privá-la daquilo que é a sua característica mais intrínseca, sua liberdade, e que a induzem, com a renúncia à liberdade e à dignidade, a virar mero joguete e objeto das condições externas, deixando-se por elas cunhar um prisioneiro típico no campo de concentração. É lindo, é um trechinho, página 89. Uau, uau. Eu acho lindo ele dizer assim, então no campo você pode tirar tudo. Então, agora nós estamos isolados, podem tirar tudo de nós. Na guerra, me tiraram tantas coisas. Por isso aqui foi minha catarse. As pessoas podem tirar tudo, mas ninguém pode tirar de você, né? A sua última liberdade, não é? Amém. Menos a liberdade última, né? Essa ninguém rouba. Essa ninguém rouba. Ana, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela inspiração, obrigado pelo testemunho público, obrigado pela vida de dedicação. Você sabe que pouca gente sabe, mas a primeira mulher que eu homenageei no meu primeiro mandato na Câmara, a primeira mulher que eu homenageei foi uma mulher missionária evangélica, chamada Ana Alzira Nascimento. E eu homenageei para que aquilo ficasse registrado para sempre na história dessa cidade. Eu estava cavucando minhas fotos lá. Ficasse registrado a sua vida, a sua história, sua contribuição, seu desprendimento, sua dedicação, porque eu sempre disse que homenagem é uma coisa que tem muita responsabilidade. Porque quando a gente homenageia alguém, especialmente no espaço público, a gente aponta um exemplo a ser seguido pelas próximas gerações. E eu fico muito feliz, Ana, porque te ouvindo tantos anos depois, você segue sendo exatamente a mesma Ana que eu conhecia tantos anos atrás. Deus te guarde assim, Deus te fortaleça assim, e que você siga inspirando centenas de garotos e garotas que vão se espalhar como analziros e analziras pela África, pela Ásia, pela Europa, por esse Brasilzão, sendo presença de Deus e presença de Jesus por onde quer que eles andarem. Obrigado por tudo. Gente, a vocês todos, muito, muito, muito obrigado por estarem aqui também, viu? Obrigado mesmo. Um beijo a Ana, todos. um beijo para você. Você se cuide. Não esquece a máscara, não esquece o gelzinho. Sempre, sempre, máscara. Eu obedeço à Organização Mundial de Saúde. Né? Eu não sei. Um beijo para todos vocês, viu, gente? Amanhã, 9h30 da noite, tem Gerson Borges com a gente. Se Deus quiser, a gente vai ser novamente inspirado. Beijo para vocês, encontro vocês amanhã. Se cuidem. Beijo, Ana. Tá. Beijo.